Descobri que meu noivo estava tendo um caso com minha mãe. Expus o caso deles para as famílias e agora meu telefone não para de explodir com mensagens deles. Eu nunca tive uma relação boa com a minha mãe. Desde pequena, eu sentia que nada do que eu fazia era suficiente. Se eu tirava nota alta na escola, ela dizia que eu só tinha feito a minha obrigação. Se eu me arrumava para sair, ela sempre achava um defeito. A roupa estava curta demais, a maquiagem carregada demais, o cabelo mal feito. Nada parecia agradar. Com o tempo eu fui entendendo que o problema não era comigo, era com ela. Minha mãe sempre teve esse jeito narcisista, de achar que o mundo girava em torno dela e que todo mundo precisava validar o ego dela. A gente até tentava conviver porque afinal era família. Mas a convivência era cheia de atritos. Ela nunca perdeu a oportunidade de me diminuir na frente dos outros, fosse com um comentário ácido ou uma brincadeirinha que claramente tinha a intenção de me rebaixar. Eu cresci ouvindo que não era bonita o bastante, não era inteligente o bastante, não era interessante o bastante. Chegou um ponto em que eu só queria distância, porque cada visita ou cada conversa virava um campo minado, pronto para explodir a qualquer momento. Foi por isso que quando conheci o meu noivo, eu senti como se finalmente tivesse encontrado um lugar de paz. Ele me fazia sentir valorizada, me elogiava, me incentivava a seguir os meus sonhos. Eu acreditava que com ele eu finalmente ia poder construir uma vida em que eu não precisasse viver à sombra da minha mãe. A ideia de casar, montar um lar, ter um futuro ao lado de alguém que realmente parecia se importar comigo era quase como um alívio depois de tantos anos de críticas e cobranças. No começo, claro, minha mãe tentou se meter. Dizia que ele não era bom o suficiente para mim, ou então que ele devia estar com segundas intenções. Qualquer coisa que ele fazia, ela encontrava um jeito de transformar em motivo de desconfiança. Eu sabia que era o jeito dela, então tentei não dar tanta importância. Meu noivo na época dizia que entendia que ela provavelmente tinha medo de me perder e que era só ciúme de mãe. Eu queria acreditar nisso, mesmo sabendo que nossa relação nunca foi de amor e carinho, mas sim de controle e manipulação. O pedido de casamento aconteceu de um jeito lindo, e por alguns meses eu consegui viver aquele sonho que parecia inalcançável para mim. Eu estava empolgada com os preparativos, com as escolhas da festa, com os planos pro futuro. Mesmo com a minha mãe tentando se colocar como a estrela em tudo porque, claro, ela queria aparecer mais que eu em alguns momentos, eu tentava relevar. Pensava, é só por enquanto, depois que eu casar, tudo muda. Eu realmente acreditava que estava construindo a minha saída definitiva daquele ciclo de abusos emocionais. Que aquele relacionamento seria a prova de que eu podia ser feliz, mesmo sem o apoio da minha mãe. Eu me sentia forte, como se finalmente tivesse quebrado o padrão de sempre ser diminuída. Mas olhando para trás agora, eu percebo que talvez eu tivesse tão cega pela vontade de ter uma vida diferente, que ignorei sinais que estavam ali o tempo todo. Algumas vezes eu notava meu noivo meio desconfortável quando minha mãe estava por perto. Outras, parecia que eles tinham conversas que eu não tinha sido incluída. Na minha cabeça, isso era apenas paranoia, medo de ver problema onde não existia. Afinal, quem poderia imaginar que as duas pessoas que mais deviam me apoiar e me proteger estavam prestes a destruir minha vida da forma mais cruel possível? Naquele momento eu não fazia ideia de que todo o castelo que eu estava construindo ia desmoronar de uma vez só. Depois do pedido de casamento eu me sentia vivendo um sonho. Eu lembro direitinho da noite em que ele se ajoelhou com aquela carinha nervosa, e me perguntou se eu queria passar o resto da vida ao lado dele. Eu chorei, abracei, disse que sim na hora. Foi uma sensação de vitória, de finalmente ter encontrado alguém que queria estar comigo de verdade, que via valor em mim, coisa que eu passei anos sem sentir dentro da minha própria família. Naquele período eu vivia flutuando. Fazia planos com ele, olhava catálogo de vestido, visitava buffet, conversava sobre como seria a nossa casa, nossa rotina, até os detalhes mais bobos como qual seria a cor das cortinas ou onde colocaríamos a televisão. Eu acreditava que estava finalmente construindo uma vida só minha, longe das críticas venenosas da minha mãe. Claro que ela não deixou de tentar se intrometer. Teve um dia em que ela disse que se fosse depender do meu gosto, o casamento ia ser cafona. Em outra ocasião, reclamou que eu não a estava incluindo nas decisões. E eu pensava, ué, mas o casamento é meu, não é dela. Ainda assim, eu tentava manter a paz, porque queria evitar brigas. O problema é que minha mãe não sabe lidar com não ser o centro das atenções. No meu chá de cozinha, por exemplo, ela chegou atrasada de propósito, e quando entrou fez questão de chamar a atenção, como se fosse a estrela da festa. Tirou fotos, fez piadas e, claro, teve gente que riu. Eu fingi que não liguei, mas por dentro aquilo me corroía.
Era como se ela não suportasse a ideia de que eu tivesse meu próprio momento de felicidade. Meu noivo, por outro lado, parecia paciente. Ele dizia para eu não me estressar, que a gente ia superar isso juntos. Muitas vezes ele me abraçava depois de um comentário dela e falava: "Relaxa, amor, ela não vai ter o poder de estragar nossa vida, não se a gente não deixar." E eu acreditava nele e me agarrava nessa promessa. Eu também comecei a perceber que ele tinha uma habilidade quase mágica de lidar com minha mãe. Enquanto eu ficava nervosa, ele parecia manter uma calma impressionante, conversava, dava risada, até elogiava ela em alguns momentos. E eu pensava, talvez ele seja mesmo a ponte que vai trazer um pouco de paz nessa relação quebrada. Eu via isso como um ponto positivo, como uma qualidade dele. Hoje eu enxergo que talvez essa habilidade tivesse um outro lado, um lado que eu não queria ver. Porque minha mãe sempre foi sedutora no jeito dela, sempre soube manipular e virar o jogo a seu favor. E meu noivo, que eu acreditava ser imune a esse tipo de coisa, talvez tivesse caído exatamente onde ela queria. Mas na época, nada disso passava pela minha cabeça. Eu só queria casar, queria minha festa, queria a minha vida. Eu me agarrava tanto à ideia de que esse relacionamento ia ser minha salvação que ignorei qualquer detalhe que pudesse colocar uma sombra na minha felicidade. Eu sonhava com o futuro. Imaginava filhos, viagens, jantares simples de sexta-feira em casa, a sensação de ter alguém do meu lado com quem dividir as vitórias e as derrotas. Eu acreditava de verdade que aquele noivado era a prova de que eu podia construir uma família diferente da que eu tinha nascido. Se eu soubesse o que estava por vir, se eu tivesse desconfiado pelo menos um pouco, talvez a queda não tivesse sido tão dolorosa. Eu sempre achei que traição era uma daquelas coisas que a gente só vê nos outros, sabe? Tipo, você ouve uma história aqui, outra ali, mas nunca acredita que vai acontecer com você, ainda mais vindo de duas pessoas que teoricamente eram as que mais deviam me amar e proteger. A descoberta não veio de forma cinematográfica, como eu já tinha visto em novela. Não foi flagrante, não foi alguém entrando no quarto errado. Foi muito pior. Tudo começou quando eu comecei a notar uns comportamentos estranhos. Minha mãe de repente parou de criticar tanto o meu noivo. Eu achei estranho, mas pensei que talvez ela tivesse finalmente aceitado que ele era uma parte da minha vida e que não adiantava lutar contra isso. Só que junto com essa mudança vieram outras coisas. Ela começou a me ligar menos, mas parecia encontrar desculpas para estar perto dele. "Ah, preciso de ajuda com o computador, pode passar aqui rapidinho? Não entendi essa coisa de banco. Será que ele pode me explicar?" E como ele sempre dizia que queria manter a paz, eu ainda tentei ignorar. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, que eu tava vendo problema onde não tinha. Mas aí teve uma noite que ele esqueceu o celular no sofá. Tocou. Quando eu fui pegar para levar para ele, a tela acendeu com uma notificação. Mensagem da minha mãe. O coração gelou na hora. Eu não costumo fuçar em celular de ninguém, mas naquele momento foi mais forte que eu. A prévia da mensagem dizia: "Foi incrível ontem, quando podemos repetir?" Eu fiquei paralisada. Minhas mãos tremiam. Era como se meu mundo tivesse parado ali. Eu não conseguia acreditar que estava lendo aquilo. Entrei no celular e, em segundos, vi conversas que destruíram tudo que eu acreditava sobre os dois. Mensagens de carinho, de intimidade, coisas que não deixavam nenhuma margem para interpretação inocente. Meu coração disparou, minha visão ficou turva. Eu fechei o celular e saí correndo pro quarto, trancando a porta. Chorei tanto que parecia que eu ia me afogar nas minhas próprias lágrimas. Era como se tivessem arrancado meu chão, minha base, minha vida inteira debaixo dos meus pés. No dia seguinte, eu ainda tentava me convencer de que aquilo podia ter outra explicação, que talvez fosse alguma manipulação dela, que talvez ele tivesse caído num jogo. Mas, no fundo, eu sabia. Eles tinham me traído. Os dois. Eu decidi não esperar. Quando ele voltou do trabalho, eu já estava com o celular na mão. Mostrei as mensagens e perguntei: "Isso aqui é o quê?" Ele ficou branco. Tentou pegar o celular da minha mão, gaguejou, mas não tinha o que inventar. E eu gritei. Gritei como nunca tinha gritado na minha vida. Foi como se todos os anos de humilhação da minha mãe e todas as esperanças que eu coloquei naquele noivado tivessem explodido de uma vez só. Eu perguntava: "Por quê? Como vocês puderam? Por que comigo?" Ele dizia que tinha sido um erro, que não significava nada, que tinha sido só uma fraqueza. E que, na verdade, quem tinha iniciado tudo tinha sido a minha mãe. Eu não sabia se ria, se chorava ou se quebrava tudo dentro de casa. A raiva me consumia, mas a dor era ainda maior. Mais tarde, quando fui confrontar minha mãe, a resposta dela foi ainda mais cruel. Ela disse que desde o início ele dava em cima dela, que ele sempre tinha deixado claro que queria alguma coisa. Que ela, no fundo, só tinha cedido depois de tanto tempo.
Naquele momento eu não sabia em quem acreditar. Só sabia que minha vida tinha virado de cabeça para baixo e que nada nunca mais ia ser como antes. Aquela noite foi um inferno. Eu não consigo encontrar outra palavra que descreva melhor. Era como se eu tivesse sido jogada no meio de um incêndio e cada palavra deles fosse gasolina jogada em cima das chamas. Depois que confrontei meu noivo com as mensagens, ele não parava de repetir que tinha sido um erro, que não tinha significado nada. Eu gritava que não existia erro quando se tratava da própria sogra, da própria mãe da noiva. Aquilo não era uma escorregada qualquer, era uma escolha consciente, repetida, escondida às minhas custas. Ele insistia: amor, eu juro, não foi nada. Foi um deslize. Quem começou tudo foi ela. Você sabe como sua mãe é. Você mesma já me contou. Ela se insinua, ela manipula. Eu só não consegui dizer não. E ouvir isso foi como tomar uma facada. A tentativa dele de jogar toda a culpa pra cima dela só me deixava ainda mais confusa. Porque no fundo, eu sabia que minha mãe era capaz disso, sim. Eu conhecia a capacidade dela de manipular qualquer situação, de virar qualquer narrativa a favor dela. Mas isso não mudava o fato de que ele tinha aceitado. Ele podia ter dito não. Ele podia ter se afastado. Ele podia ter me contado. Mas não. Ele escolheu me trair. Quando liguei para minha mãe para tirar satisfação, eu já estava em prantos com a voz embargada, tremendo de raiva. E ela não se abalou nem por um segundo. Ah, então ele resolveu colocar a culpa em mim, é isso? Ela falou com aquele tom arrogante que sempre usava quando queria me fazer sentir pequena. Pois saiba que desde o início esse homem dava em cima de mim. Você acha mesmo que eu sou a mãe, ia atrás do seu noivo? Foi ele quem começou tudo. Eu só cedi porque ele insistiu. Aquilo me deixou ainda mais perdida. De um lado, ele jurando que foi ela. Do outro, ela jurando que foi ele. E eu no meio, sentindo que o pouco que restava de sanidade estava desmoronando. Era como se eu tivesse sendo puxada para os dois lados de um abismo, sem chão, sem saída. Eu gritava com ela pelo telefone: você é minha mãe. Era para você me proteger, não para destruir a minha vida. Como você pôde? E ela, fria, respondia: você sempre dramatiza tudo. Para de se fazer de vítima. Isso não precisa afetar nosso relacionamento de mãe e filha. Foi só uma coisa sem importância. Sem importância. Eu quase quebrei o celular quando ouvi isso. A traição mais nojenta que alguém poderia imaginar e, para ela, não passava de uma coisa sem importância. Era como se minha dor não valesse nada, como se eu fosse apenas um detalhe descartável na vida dela. Voltei a encarar meu noivo, e ele tentava segurar minhas mãos, pedindo calma. Eu arranquei minhas mãos de volta e disse que o casamento estava cancelado. Não ia ter festa, não ia ter vida em comum, não ia ter nada. Ele começou a chorar, dizendo que eu estava jogando tudo fora por causa de um erro. E foi nesse momento que eu percebi, ele nunca ia entender a gravidade do que fez. Naquele instante, em meio às lágrimas e à raiva, eu decidi que não ia aceitar desculpas de ninguém. Nem dele nem dela. Eu ia cortar os dois da minha vida, custasse o que custasse. Só que dizer isso em voz alta foi mais fácil do que realmente fazer. Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de que tinha levado uma surra. O corpo inteiro doía, a cabeça parecia que ia explodir. A diferença é que a surra não tinha sido física, tinha sido emocional. Eu me arrastei até a cozinha, fiz um café que nem consegui beber e sentei olhando pro nada. O silêncio da casa parecia me engolir. Meu celular não parava de vibrar. Era ele, meu noivo. Mensagens pedindo desculpa, dizendo que me amava, que não podia perder tudo que a gente tinha construído. Eu não conseguia nem abrir. Cada notificação que aparecia era como se alguém cutucasse uma ferida aberta. Minha decisão já estava tomada. Eu respirei fundo, peguei o celular e escrevi uma única mensagem: o casamento está cancelado. Não me procure mais. Bloqueei logo depois, porque eu sabia que se ficasse olhando as tentativas dele de me convencer, talvez eu acabasse fraquejando. O passo seguinte foi ainda mais difícil: falar com minha mãe. Eu já tinha discutido com ela na noite anterior, mas sabia que precisava deixar claro que para mim, aquilo tinha sido o limite. Peguei o telefone, escrevi uma mensagem longa mas direta: você conseguiu destruir o pouco de relacionamento que a gente tinha. A partir de agora, não existe mais relação entre nós. Não me procure. Não quero mais contato. Você me fez mal a vida inteira e agora passou de todos os limites. Acabou. Ela demorou uns minutos para responder, e quando respondeu foi a mesma ladainha de sempre: você tá exagerando, filha. O casamento não precisa acabar por causa disso. O que houve entre mim e ele não tem nada a ver com o que existe entre nós. Você vai jogar fora uma relação de mãe e filha por uma bobagem? Uma bobagem.
Eu li e reli aquela palavra até sentir nojo. Minha mãe realmente acreditava que podia trair a própria filha com o noivo dela e ainda assim, achar que tudo podia ser varrido para debaixo do tapete. Era como se minha dor fosse invisível para ela. Eu bloqueei também. Naquele instante, senti um alívio estranho. Era como se, pela primeira vez na vida, eu tivesse realmente cortado as amarras que me prendiam a ela. Mas, junto com o alívio, vinha uma tristeza imensa. Porque, apesar de tudo, ela era minha mãe. Era a pessoa que deveria ter sido meu porto seguro, e ao invés disso tinha sido a primeira a puxar meu tapete. Com o passar dos dias, a ficha foi caindo. Liguei para os fornecedores, cancelei buffet, vestido, salão. Cada ligação era como arrancar um pedacinho de mim, porque eu tinha colocado tanta esperança naquele casamento. Os amigos e a família começaram a perguntar o motivo, e eu só dizia que tinha acontecido algo que tornava impossível continuar. Não tinha forças ainda para expor a verdade. Sozinha, eu tentava juntar os pedaços da minha vida. A cama parecia fria demais, a casa silenciosa demais. Eu me perguntava como eu tinha sido tão cega como não percebi antes que algo estava acontecendo. Mas a resposta era simples, eu queria acreditar. Eu queria acreditar que o amor era suficiente para me tirar daquele ciclo de dor que sempre vivi com minha mãe. Só que a realidade me mostrou que não era bem assim. Os dias foram passando, e apesar de eu ter bloqueado, ele deu um jeito de me alcançar. Criava contas novas, mandava e-mails, até recado por amigos em comum ele tentou passar. No começo eu ignorava, mas depois de tanta insistência, uma parte de mim acabou cedendo e abrindo um dos e-mails. E lá estava, um textão cheio de justificativas. Eu errei, mas você precisa entender que a culpa não foi minha. Ela me provocou desde o começo, sempre dando em cima de mim, e eu fui fraco. Eu devia ter resistido, mas ela não me deixava em paz. Você sabe como sua mãe é. Ela sempre teve esse jeito manipulador. Eu nunca quis te trair, você foi e ainda é o amor da minha vida. Não deixa que ela destrua o que a gente construiu. Quando eu li aquilo, fiquei dividida entre rir e chorar. Ele realmente estava tentando colocar toda a culpa nas costas dela, como se ele tivesse sido um boneco sem vontade própria. Sim, eu sabia muito bem como minha mãe era, sabia do jeito manipulador e tóxico dela. Mas nada, absolutamente nada, justificava o fato dele ter cedido. Ele tinha escolha. Ele podia ter se afastado. Podia ter me contado. Mas não, escolheu se envolver com ela e depois vir posar de vítima. Na mesma hora eu fechei o e-mail e deixei sem resposta. Mas ele não desistiu. 2 dias depois eu cheguei em casa e encontrei um buquê enorme na porta, com uma carta escrita à mão. Ele falava das nossas memórias, das viagens, dos planos, da família que sonhávamos construir. Dizia que o erro não precisava definir o futuro, que a gente podia recomeçar do zero, que o amor superava tudo. Eu fiquei ali, com aquela carta tremendo na minha mão, e senti uma mistura de raiva e cansaço. Porque no fundo eu sabia, se eu deixasse ele voltar, seria como se eu assinasse um contrato de dor sem prazo de validade. Eu nunca mais conseguiria olhar para ele sem lembrar do que fez. Nunca mais confiaria. Mas a insistência não parava. Ele me ligava de números diferentes, aparecia em lugares que eu frequentava como se fosse coincidência. Cheguei a pensar em chamar a polícia, de tão sufocada que eu me sentia. E enquanto ele jogava toda a culpa na minha mãe, adivinha quem fazia o contrário? Isso mesmo, minha mãe. Ela também começou a mandar mensagens, tentando me convencer de que tudo foi ideia dele. Dizia que desde o início do relacionamento, ele dava em cima dela, que ela nunca quis nada, que só cedeu porque ele foi insistente. Falava que eu precisava abrir os olhos, que ele era um homem mau, que eu estava jogando fora uma relação de mãe e filha por um cara que só me usava. Era surreal. Os dois me mandavam mensagens diferentes, cada um jogando a culpa no outro, mas no final das contas o que eu via era exatamente a mesma coisa. Nenhum dos dois conseguia assumir responsabilidade. Nenhum dos dois teve coragem de dizer eu errei. E eu estava no meio, engolindo todo aquele veneno, tentando não deixar aquilo me consumir inteira. Foi aí que eu percebi uma coisa, se eu quisesse me curar, eu precisava me afastar de verdade. Não só de bloquear número ou mensagem, mas de cortar qualquer possibilidade de contato. Eu precisava expor tudo, falar a verdade para as famílias, para os amigos, deixar claro o que tinha acontecido. Porque só assim as pessoas iam parar de vir perguntar, de me pressionar, de tentar juntar os cacos de um casamento que eu já tinha jogado fora. E essa decisão mudou tudo. Eu estava cansada. Cansada de mensagens, de desculpas esfarrapadas, de justificativas idiotas, de tentativas de manipulação. Cheguei num ponto em que percebi que não bastava simplesmente ignorar.
Se eu não falasse, se eu não colocasse tudo pra fora, ia parecer que eu estava escondendo alguma coisa, e eles ainda teriam espaço para inventar versões diferentes da história. Então eu sentei, abri o computador e comecei a escrever. Fiz um texto direto, sem floreios, sem enfeites. Contei do jeito que aconteceu. Descobri que meu noivo estava tendo um caso com a minha mãe, que cada um tentava jogar a culpa no outro, que ambos me traíram de formas diferentes e que a partir daquele momento eu não queria mais contato com nenhum dos dois. Respirei fundo, reli uma vez e mandei. No grupo da família inteira, tanto do lado dele quanto do meu. Mandei também por e-mail para quem não estava no grupo, e ainda postei num Close Friends do Instagram só com pessoas próximas. Não ia deixar espaço para fofoca distorcida. E foi como se eu tivesse jogado uma bomba no meio de todo mundo. As respostas começaram a pipocar em segundos. Minhas tias me ligando, meus primos mandando mensagem em choque, gente dizendo que não acreditava, outros dizendo que já desconfiavam do comportamento da minha mãe fazia tempo. Do lado da família dele, um misto de indignação e vergonha. Teve tia dele que me pediu desculpas, como se fosse culpa da família inteira. Teve primo que mandou mensagem me chamando para conversar, dizendo que eu não merecia isso. Enquanto isso, adivinha? Meu celular começou a vibrar de um jeito insuportável. Quem? Eles, claro, minha mãe e meu ex-noivo. Ela me ligando sem parar, mandando áudios longos, chorando, gritando, dizendo que eu estava destruindo a família, que essas coisas não se resolvem expondo, mas sim em silêncio. Que eu tinha acabado de manchar a imagem dela. E ele, por outro lado, me acusando de ser cruel, de não pensar no que a exposição faria com ele no trabalho, na reputação dele, que eu estava querendo vingança em vez de resolver as coisas como adultos. E eu só conseguia pensar, engraçado, né? Quando estavam me traindo, não pensaram em reputação ou em família em consequência nenhuma. Mas agora, quando a sujeira veio à tona, aí de repente eu é que estava errada. Deixei os dois falando sozinhos. Não respondi nada. A reação das famílias foi, de certa forma, um alívio. Até aquelas pessoas que sempre davam um jeitinho de passar a mão na cabeça da minha mãe dessa vez ficaram contra ela. Minha avó, que normalmente a defendia, disse no grupo, isso passou de todos os limites. Eu não consigo nem olhar para você agora. Aquilo me deu uma sensação estranha, mas boa, como se finalmente alguém tivesse enxergado o que eu sempre vi nela. Do lado dele, alguns parentes até tentaram aliviar, dizendo que homens erram, que se ele se arrependeu de verdade talvez mereça uma segunda chance. Mas a maioria ficou contra, principalmente porque ficou claro que ele não tinha um pingo de vergonha do que fez até ser exposto. Eu, pela primeira vez em semanas, consegui dormir uma noite inteira, porque finalmente parecia que o peso não estava só comigo. Eu não precisava mais carregar o segredo sozinha. Todo mundo sabia, e cada um que tirasse suas próprias conclusões. Só que, claro, isso não significava que eles iam parar. Pelo contrário, a partir daquele dia meu telefone virou uma guerra. Minha mãe e meu ex-noivo alternando entre me atacar e implorar para eu voltar atrás, como se fosse possível apagar tudo. E eu só ficava olhando para a tela do celular tocando sem parar e pensando, vocês se merecem.